Este é o curso bíblico A Esperança é Jesus. Um estudo oferecido pelo programa A Voz da Profecia, com a coordenação do pastor Neumoel Stina. É com muito prazer que nós cumprimentamos a você que nos acompanha no curso bíblico A Esperança é Jesus. Você já imaginou se todos os rios parassem de correr? Ou se os oceanos resolvessem ultrapassar os seus limites? Ou se todas as plantas só produzissem arroz? Se observarmos detalhadamente, veremos que toda a natureza é regida por leis. Para haver um equilíbrio perfeito do meio ambiente, todos na natureza seguem estas leis naturais. O universo obedece leis pré-estabelecidas e, graças a essas leis, ele é perfeito. E nós? Também estamos sujeitos a algum tipo de lei? Sim, estamos. Deus criou uma lei que é o padrão de perfeição para a nossa vida. Uma lei que deve ser escrita em nosso coração, em nossa mente, para que desfrutemos a felicidade que Deus planejou para nós. A Bíblia revela os 10 princípios eternos da lei de Deus para termos uma vida perfeita. Vamos estudar sobre estes 10 princípios. Professor Jonathan, por quem foi escrita a lei? A Bíblia, em Êxodo 31, verso 18, não só mostra por quem foi escrita, mas como foi escrita. Ali diz: "E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." E este é o único lugar da Bíblia em que Deus mesmo escreve, demonstrando a importância disto que está ali registrado. E é importante nós pensarmos também que mesmo antes da lei ter sido dada por escrito, ela já era conhecida no meio da humanidade. Desde Adão e Eva, os princípios da santa lei de Deus, não mentir, de não roubar e todos os demais, eram cridos e aceitos pela humanidade. Agora, pastor Jefferson, o que é pecado? A Bíblia descreve o pecado no primeiro livro de João, capítulo 3, verso 4, da seguinte forma: "Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei." Etimologicamente, pecar significa errar o alvo. Viver em pecado significa viver separado de Deus. Lídia, a quem nos conduz a lei? Em Gálatas 3:24, encontramos a resposta. Diz: "De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé." Esse aio é como se fosse uma demonstração de que nós somos transgressores. Nós só seremos enquadrados a algum código quando nós conhecermos esse código. E o aio é como um espelho que mostra em nosso rosto se tem alguma sujeira. E se tem alguma sujeira, nós precisamos limpá-la. E quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos transgressores da lei, nós então precisamos de correr para Jesus. E é por isso que a lei nos leva a Cristo, porque sentimos a necessidade de sermos salvos, e ninguém será salvo a não ser pela salvação, que é Jesus Cristo. Agora, pastor Irailton, em off você estava comentando uma coisa assim como aprender a andar de bicicleta. Você poderia falar aquele negócio? Que a gente, quando começa a andar de bicicletas, a gente coloca 2 rodinhas do lado da bicicleta para não cair. E a lei, ela leva o ser humano exatamente assim. Depois que você aprende a andar de bicicleta, você libera aquelas 2 rodinhas. E quando você já tem a lei em seu coração, você não precisa mais nem ficar preocupado, porque você já faz de uma forma espontânea em obedecer a Deus, seguindo os seus mandamentos. Ok, nós vamos a um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com o curso bíblico A Esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Se você quiser estudar mais profundamente a palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Esperança é Jesus. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 525 6000.
0 Operadora 24 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. Bem, estamos de volta com o curso bíblico A Esperança é Jesus, hoje tratando dos 10 passos para uma vida perfeita. Pastor Jobson, qual foi a atitude de Jesus quanto à lei? Em São João 15:10, Jesus diz: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus foi obediente aos mandamentos de seu Pai, isto é, ele viveu em plena harmonia. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, nós, em outras palavras, estamos sentindo o amor de Deus, pois demonstra o cuidado que ele tem para conosco. Pastor Irailton, Jesus mudou algum mandamento da lei de Deus, isto é, ele mexeu na lei, transformou? A Bíblia responde, pastor Estina e amigo ouvinte. Mateus capítulo 5, verso 17 e 18 diz exatamente assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E pastor Irailton, tem um detalhe muito interessante, é que Deus é um Deus perfeito. A palavra de Deus, a Bíblia, também é perfeita porque foi um Deus perfeito que escreveu a Bíblia. Ele que inspirou a Bíblia. Agora, se a Bíblia é perfeita, não existe a necessidade de nenhuma mudança. O que é perfeito, se for mudado, deixa de ser perfeito. Inclusive, aqui na segunda parte desse texto, diz que até que o céu e a terra passem, nenhum Verdade. i ou tio jamais passará da lei. E a gente olha para cima e está o céu, para Verdade. baixo está a terra. Então continua valendo. Agora, professor Jonathan, alguém tem condições, é possível alguém mudar os mandamentos? Não, Eclesiastes 3,14 diz o seguinte: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Nós estamos falando sobre a lei, mas não podemos nos esquecer da graça, mesmo porque a lei não salva. O que nos salva é a graça. Ninguém se salva por guardar a lei, mas pela graça redentora de Jesus. Sem dúvida, a lei tem uma parte importante e necessária na salvação. Ela nos indica o que é pecado. Como um espelho, mostra-nos na miserável condição de pecadores e nos conduz a Cristo, que é o Salvador. Uma vez salvos, a lei serve como nosso padrão de vida. São os 10 passos que nos levam a viver uma vida semelhante à perfeita vida vivida por Jesus. Agora, Lídia, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagens de escultura. O terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto: honra teu pai e a tua mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º: não cobiçarás. Pastor Irailton, você poderia tecer algum comentário sobre os 10 mandamentos? Pastor, um dos grandes acontecimentos da humanidade, um dos grandes avanços, segundo alguns, para o homem foi a escrita. Mas a escrita, na verdade, ela foi a revelação de que o homem já estava se degradando intelectualmente. Antes o homem guardava com facilidade, não precisava anotar nada, só olhava para as medidas e já fazia os seus cálculos olhando. E o homem começou a escrever e achou que estava avançando, mas na verdade estava se degradando. E quando Deus deixou os mandamentos dele no coração do homem, o homem podia seguir de uma forma que lembrava de tudo nos mínimos detalhes. E quando Deus escreveu, foi porque ele disse: olha,
Você já está tão rude que eu preciso escrever e deixar para você olhar e lembrar todos os dias. E foi assim que Deus escreveu com seu próprio dedo os seus mandamentos em pedras para os homens lembrarem. Vamos fazer um resumo então. Pergunta número 1, pastor Jefferson. Por quem foi escrita a lei de Deus? Pelo próprio Deus. Pergunta número 2, pastor Jobson. O que é pecado? É a transgressão da lei. Pergunta 3, Lídia. A quem nos conduz a lei? A lei conduz a Cristo. Pergunta 4, pastor Jobson. Qual foi a atitude de Jesus com relação à lei? Obedecê-la. Pergunta número 5, pastor Irailton. Jesus mudou algum mandamento da lei de Deus? Nenhum, com certeza, pastor. E pergunta número 6, pastor Jefferson. Alguém pode mudar os mandamentos da lei de Deus? Não, ninguém, pastor. E por último, a pergunta de número 7. Quais são os mandamentos? Você já ouviu a Lídia falando agora há pouquinho. São os 10 mandamentos que estão descritos em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 17. Que devo fazer depois de entender os 10 passos para uma vida perfeita? Acho que o começo é a gente reconhecer que o nosso coração é defeituoso pelo pecado e pedir a Deus que transforme o nosso coração, que nos dê vontade de amar, de fazer a vontade de Deus. O que mais? Símbolo disso, pastor Jobson, pastor Neumoel e amigo ouvinte, é exatamente guardar os mandamentos, é obedecer os mandamentos de Deus. E eu acredito que também respeitar todos eles, né? Quando você respeita, você interioriza, você coloca na sua vida, na prática. Agora é a hora da decisão. O que cada um de nós pode fazer? Eu acho que cada pessoa deve dizer assim: aceito os 10 mandamentos da lei de Deus como o padrão divino para a minha vida e procurarei, com a ajuda de Deus, respeitar todos os seus mandamentos. Amigo ouvinte, que seja esta a nossa experiência, a sua, a minha, a de cada um de nós. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Esperança é Jesus. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 Operadora 24 525 6000. 0 Operadora 24 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Não esqueça, o curso bíblico é inteiramente grátis. Telefone agora mesmo para 0 Operadora 24 525 6000. 0 Operadora 24 525 6000. Se preferir, escreva para o programa A Voz da Profecia. Caixa Postal 1189, CEP 20001 970, Rio de Janeiro. Será um prazer atender o seu pedido. O curso bíblico A Esperança é Jesus é um estudo promovido por A Voz da Profecia, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.